Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem dessa série Trindade. A gente segue no livro de Êxodo, hoje capítulos 18 e 19, onde a gente vai falar sobre Jetro, o sogro de Moisés, que foi fazer uma visita a ele, e sobre o Monte Sinai, que é onde está acontecendo ali, né, os preparativos, o ambiente onde Deus vai ter encontros regulares com Moisés, frequentes, e é o ambiente onde será apresentado os 10 mandamentos, né, que é uma das coisas tão conhecidas, mesmo para quem não conhece tanto a Bíblia, para quem não conhece a história de Moisés, sabe ou já ouviu falar sobre os 10 mandamentos, sobre o Monte Sinai, sobre as leis, né, de Deus, ou as regras do Antigo Testamento. E aí é importante que a gente entenda que contexto o cenário que antecipa, né, o que antecede esse marco da história. E lá no capítulo 18, a gente nessa série, né, para quem já está acompanhando sabe, mas para quem está chegando agora, essa série denomina Trindade porque a gente trabalha 3 níveis de interpretação da palavra. E aqui a gente não vai fazer diferente. Esses 2 capítulos a gente vai ver primeiro o nível mais raso, o nível literal, depois o nível da alma, um nível pessoal, onde a gente se coloca na história, e por fim o nível espiritual, profético, que vai revelar muito mais do que está por vir, né? Que está aqui contido também na palavra. Moisés, aqui fala mais ou menos que Moisés enviou a esposa e os filhos para visitar o avô, né? Os filhos para visitar o avô, no caso, a esposa para visitar o pai. E aí o Jetro retorna a Moisés com a esposa e os filhos de Moisés, a fim de visitá-lo. E Jetro, o sogro de Moisés, aqui fala que mostra o encontro deles, né? Relata um pouquinho desse reencontro. Oi, como é que você está? Tudo bem? Me conte o que aconteceu, o que tem acontecido. E Moisés vai relatar os detalhes dos livramentos de Deus, né? Das bênçãos, de tudo que Deus tem exercido sobre o povo de Israel, os milagres, enfim. Aqui fala que antes mesmo desse encontro, Jetro já tinha ouvido falar. Então a história tinha repercutido, isso tem criado grandes proporções, né? E isso é muito bacana para a gente entender o quanto aquilo estava sendo disseminado e o quanto aquilo estava sendo dito, levado e contado por todos os povos, a maneira que o povo de Israel foi liberto do Egito. Mas Moisés vai contar com mais detalhes como isso aconteceu, quais foram as pragas, quais foram os tempos, o que aconteceu no deserto, as travessias, os milagres, enfim. E Jetro fica maravilhado com aquilo e reconhece, olha, realmente esse é o Deus que está acima de todo Deus, realmente o Deus de Israel mostra para que veio e tal. Então, de alguma forma, aqui a história deixa claro que Moisés, ou a vida de Moisés, é que apresenta Deus para Jetro, né? Ele poderia até conhecer o Senhor, mas não dessa forma, não com essa magnitude, tanto que mostra a surpresa dele e a declaração, a confissão dele de que esse Deus realmente é maior do que os outros, como se ele tivesse constatado isso no momento. Olha, que incrível, né? Realmente não dá para contestar. Mas por que eu estou trazendo esse ponto de que Jetro foi abençoado por Moisés? Porque logo em seguida, Jetro vai observar Moisés. Então, ele fica muito admirado pelo genro ali e pela maneira que o genro lida com Deus e lidera um povo de Deus. Mas no dia seguinte, Moisés senta diante de um povo que tem uma fila enorme, todo o povo de pé diante dele para ser atendido. E ele fica do amanhecer até o fim do dia. Anoitece e ele libera o povo que não consegue atender, porque era uma quantidade absurda de gente sendo atendida e julgado constantemente. E ele sozinho fazendo aquilo, e Jetro fala, olha, do jeito que você está fazendo não está certo, não tem como você conduzir uma multidão dessa e ainda nem servir
completamente, né? Porque tem gente que vai para casa sem ser atendido. Então, você precisa mudar essa conduta, você precisa criar uma dinâmica, você precisa gerir melhor esse atendimento, enfim. E aí Jétro sugere que ele crie líderes, né? Ele fala, olha, procura homens que sejam de caráter, homens corretos, homens que não sejam avarentos, homens sábios no meio do povo. E desses você vai estipular alguns para ser chefe de 1000, alguns para ser chefe de 100, outros de 50, outros de 10. Você precisa desses grupos de auxílio. 1000, deixa eu ver. É isso mesmo, 1150 e 10. Eu achei que eu tinha esquecido de 500. Então, coloque os líderes para gerir esses grupos, porque senão você não vai dar conta. E aí as causas mais simples que estão sendo julgadas, as causas mais fáceis de resolver, eles vão resolvendo por eles mesmos, em pequenas equipes ali. Agora, se a coisa for realmente muito complexa e passar por todos os líderes, aí é que enfim vai chegar até você. Então você vai ser mais objetivo, você só vai pegar aquela causa que realmente só você resolve, né? Moisés, ele prestava um serviço de sacerdócio para esse povo. Moisés era um intercomunicador do povo com Deus. O povo trazia as questões para Moisés consultar a Deus e dar resposta para esse povo. Mas muita coisa era básica demais, não precisava de tudo isso. E Deus já tinha deixado claro alguns limites, algumas leis, enfim. Então Jétro adverte Moisés sobre isso, e ele fala de uma forma que eu achei muito interessante aqui, que ele falou assim, se fizeres isso, e Deus assim ordenar, poderás então suportar. Quer dizer, Jétro está dando um conselho para Moisés, mas ele não deixa de reconhecer o Deus de Moisés. Então ele fala assim, olha, se você fizer isso que eu estou lhe falando e Deus disser que está tudo bem e Deus aprovar essa ideia, aí você vai viver bem. Então, assim, tudo que eu estou te falando, consulte seu Deus, mas eu acho que é o lógico. E aí Moisés vai fazer essa consulta e, de fato, ele entende a importância disso e começa a colocar isso em prática. Então, isso é de extrema importância para o que está por vir. Dado a demanda que Moisés tinha, ele estava sempre sobrecarregado do povo e naturalmente ele não conseguiria ou não estaria disposto, ou não atenderia o povo ou não atenderia o chamado de Deus. E isso não é propriamente algo para ser escolhido. Ele devia dar total atenção a Deus, mas não poderia desamparar o povo. E uma forma que ele consegue de não desamparar o povo é estipular líderes para isso, ok? E aqui vai falar sobre o Monte Sinai, que eles chegam ali no 3º mês depois que saíram do Egito. E quando eles chegam naquele lugar, Deus orienta Moisés com uma série de detalhes, normas, limites para poder conduzir ou preparar o monte ou preparar o povo para que esses encontros de Moisés com Deus fossem bem organizados, bem delimitados e bem claros para todo o povo. Porque aqui, esse encontro de Deus e Moisés poderia acontecer, entre aspas, no oculto, né? Poderia ser enquanto Moisés dormia, ou enquanto o povo dormia, né? E Deus fez questão que esses encontros fossem visíveis ao povo, porque conhecendo o povo e o coração do povo, Deus entendia que isso tinha que ser claro, o relacionamento dele com Moisés, para manter Moisés em liderança e em constante reconhecimento do que Moisés representava para Deus. Então Deus queria deixar isso explícito. Então era sempre nuvens, trovões, fogo. Era visível para o povo que estava acontecendo aquele encontro ali. E Deus determina, ou orienta, que Moisés determine limites em volta do monte, para que ninguém toque no monte, para que ninguém suba. Esse encontro era uma reunião privada, era um encontro realmente só entre eles dois. E era algo que Deus só confiava a Moisés. Mas tem um trechinho aqui que me chamou muita atenção, capítulo 19, versículo a partir do 5. Agora,
se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Isso é Deus falando com Moisés. Embora toda a terra seja minha, vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, o que Deus está dizendo? Olha, Moisés, se você for diligente, se você for bem criterioso, sabe? Se você for minucioso, se você prestar atenção a tudo que eu estou te falando e fizer conforme eu estou te falando, eu estou te chamando para ser para ser meu de forma especial. E ser meu chegaria a ser redundante, porque tudo e todas as coisas já são minhas, mas eu quero te trazer para um lugar especial. Eu quero te trazer para um lugar de privilégio, para um lugar de atenção e desfrute meu, sabe? Nosso. E isso me faz entender muitas outras coisas, né? E aí existem mais alguns detalhes que ele fala que se alguém tocar no monte vai morrer e tal. A restrição dessa reunião é bem rigorosa. E aí no capítulo 20 já vai ser os 10 mandamentos que eu quero deixar para um outro vídeo para a gente explorar melhor. Mas só esses 2 capítulos aqui, a visita de Jetro e esse início ali no Monte Sinai da conversa de Deus e Moisés. A gente acabou de ver a questão literal, o nível do corpo, né, o nível físico de interpretação da palavra, o nível mais raso de água nos tornozelos. E agora a gente vai para a água na cintura, que seria a interpretação pessoal, se eu me coloco no lugar. Quando a gente olha para o personagem Jetro, e aí seria a interpretação da alma, né? Quando eu me coloco num personagem Jetro, será que eu tenho reconhecido Deus na vida das pessoas? Será que eu tenho tido clareza e discernimento para olhar para a vida de alguém e dizer assim, olha, Deus tem prosperado essa pessoa? E quando eu percebo isso, será que eu tenho tido a humildade e a sabedoria de falar para essa pessoa e de glorificar a Deus pelos frutos na vida dessa pessoa? Porque perceba, não é difícil a gente ver pessoas prósperas que são muito invejadas, né? Então, e por mais absurdo que pareça, isso é mais comum no meio familiar. Quanto mais próximo o vínculo, maior a probabilidade de inveja. Se eu não me engano, é Leandro Carnal que fala isso. E tem também Clóvis Barros Júnior, que ele vai dizer isso, que quanto maior a distância, menor o efeito que tem sobre um elogio, por exemplo. E a crítica, quanto mais próxima a pessoa, maior o efeito. Então, se uma pessoa que não me conhece me critica, isso é uma crítica vazia, mas se uma pessoa muito próxima de mim me critica, aquilo tem um peso significativo. Já o elogio é o oposto. Quanto mais distante a pessoa for de mim e me elogiar, mais validade tem aquele elogio, porque se eu elogio a mim mesmo não tem valor nenhum. Se a minha mãe me elogia, tem pouco valor. Se um amigo de uma outra cidade que eu vejo pouco me elogia, tem um pouquinho mais de valor. Mas se um desconhecido fala muito bem de mim, isso tem muito valor. A inveja, ela dói mais quando ela é mais próxima. Então, se alguém de fora me inveja, vida que segue. Se alguém próximo a mim me inveja, é ruim. Mas se alguém da minha família me inveja, é destrutivo demais. Jetro percebe que Deus está fazendo maravilhas na vida de Moisés, mas em vez de invejá-lo, Jetro o abençoa. Ele fala assim, cara, que coisa linda, isso é que é Deus, esse é que é o Deus de verdade. Então, assim, além de reconhecer o Deus, ele louva Deus porque ele é e pelas coisas que estão sendo feitas. Então ele se alegra com os feitos e com as conquistas de Moisés. Será que a gente tem tido a sabedoria que Jetro teve ao reconhecer Deus, glorificar a Deus pela vitória do outro e ainda festejar com o outro, comemorar essa vitória dele? Então, que a gente possa refletir sobre isso, que é uma coisa não tão fácil nesses dias e muito comum de ver o oposto da atitude de Jetro, que a gente possa modelar ele. Outra coisa é, apesar de reconhecer
apesar de reconhecer a presença de Deus, o poder de Deus na vida de Moisés, isso não fez com que Jétro se sentisse menor ou pequeno a ponto de não servir Moisés. Repara, eu já pesquisei o autor dessa frase, mas eu achei tantos que eu prefiro dizer que é desconhecido. Mas é uma frase que eu já achei pronta, tá? Ninguém é tão grande que não tenha algo para aprender, e ninguém é tão pequeno que não tenha algo para ensinar. Então, todo ser carrega em si algum vazio de conhecimento, todo ser. Então, por maior e mais próspero que a pessoa seja, sempre tem algo para aprender. E por menor e mais simples que a pessoa seja, ela sempre tem algo para ensinar. Dito isso, a gente deveria viver muito bem, sabendo que, humildemente, a gente pode reconhecer que em qualquer fase da vida a gente vai ter alguma coisinha para aprender. Então a gente nunca deveria andar soberbo ou cheio de razão, dizendo que já sabe tudo. Em contrapartida, a gente também não precisa andar sendo subjugado, porque a gente sempre tem algo para ensinar, né? Jétro, ao perceber tudo que Deus fazia na vida de Moisés, ele poderia dizer assim: o que eu vou fazer aqui? Esse cara tem acesso ao Deus dos deuses, o Deus que está acima de todo Deus e o Deus que faz qualquer coisa. E Deus conversa diretamente com ele, então quem sou eu para falar alguma coisa? Mas Jétro não fez isso. Jétro falou: olha, que bonito que ele tem com Deus, que bacana esse relacionamento que ele tem com o Deus mais poderoso, o único, o verdadeiro, né? Porém, isso que ele está fazendo aqui, eu estou vendo que não está muito certo. Então, eu vou aconselhar com a experiência que eu tenho. Então, percebe que Jétro, ele teve essa humildade, mas essa sabedoria de valor próprio, de conhecimento próprio, para agregar na vida de Moisés. Será que a gente tem tido sabedoria para isso? Que mesmo num ambiente onde eu admiro muito as pessoas, eu não me subjugo? Será que eu tenho tido a nobreza de acrescentar na vida de alguém, mesmo que esse alguém tenha muito mais do que eu em algumas outras esferas? Porque essa é a beleza do reino de Deus. Porque se eu só puder acrescentar quem estiver abaixo de mim, o meu poder de alcance, pelo menos momentaneamente, seria muito restrito. Eu posso ser elevado e eu posso alcançar patamares incríveis, mas quer dizer que enquanto eu não estiver no topo da lista, eu não vou poder ensinar a todo mundo? Então sempre tem alguma coisa que eu posso ensinar. E esse sentimento é exatamente a ideia de transbordo. Eu sempre posso levar algo para agregar à vida de alguém. Então, essa foi mais uma atitude linda e nobre de Jétro que a gente deve modelar. Falar: poxa, ainda que eu esteja diante do cara que é o sacerdote principal aqui do povo, diante de Deus, eu posso chegar para esse cara e dizer: ô meu querido, reveja, a maneira que você está atendendo o povo não está legal, e isso vai te matar. Você vai ter um burnout aí, né? Nem se sonhava com isso na época, mas você vai ter uma crise de estresse, você vai ter um apagão, você vai sofrer uma sobrecarga. Então, não dá para viver assim, entendeu? Vamos gerir de outra forma. E aí a visão humana e a experiência de Jétro agregou bastante na vida e na missão de Moisés. Pois bem, quando chega sobre o Monte Sinai, a gente pode refletir sobre algumas coisas também. Hoje, a gente tem um entendimento, né, e a palavra vai dizer isso também mais adiante, a importância da gente fechar a porta do quarto e orar. Porque a ideia da oração e do encontro com Deus é que ele seja em secreto. Nesse caso específico, como Deus estava conversando... Como Deus estava conversando com um líder, o que acontece? O povo precisava ver que estava acontecendo um encontro entre Moisés e esse Deus. Contudo, o teor da conversa, ou o assunto da conversa, era só entre eles mesmos. Poucas coisas foi aberto para que o povo ouvisse. Na verdade, era uma conversa íntima com Moisés. E Deus
foi taxativo ao dizer o quanto era importante essa intimidade e esse momento reservado. De modo que se alguém encostasse no monte para tentar espiar Deus ou tentar ver ele por um cantinho ali, seria fulminado, morto, assassinado, queimado, ia cair um raio, uma flecha, a pessoa ia ser esgotada na hora. Então, aqui já está sinalizando a maneira que a gente tem que preparar, e aí eu estou no nível da alma, no nível da pessoalidade, quando eu olho para essa história, será que a gente tem tido o mesmo cuidado que Moisés? Será que a gente tem ouvido diligentemente a Deus e servido exatamente da maneira que Ele conduz? Porque Deus nos orienta de várias formas. Ora pela palavra, ora por sonhos, ora por profetas, ora pela nossa consciência que parece estar acusando uma coisa que é diferente do que a gente pensa. Então, Deus costuma nos direcionar de diversas formas. Mas será que eu tenho ouvido atentamente a voz do Senhor? E quando ouço, será que eu tenho cumprido atentamente as orientações do Senhor? Porque quando eu faço isso, eu vou criar ambiente de convivência com Deus. Eu vou criar montes Sinai. Eu vou criar lugares santos. Eu vou separar aquele lugar e dizer, epa, aqui não é para mais ninguém. Aqui sou eu e Deus. Percebe a importância disso? A importância do monte, a importância da tenda, a importância do quarto trancado? Porque aquele ambiente ali é do Senhor. Então, é um ambiente sagrado, é um ambiente santo. E isso é precioso e mostra a importância da consagração, da santificação. Consagrar seria separar. Então, aquilo que é separado para Deus. Aquele monte Sinai não servia para outra coisa, não servia para acampar, para pescar, para caçar, nem para fazer rapel, nem o que quer que fosse. Aquele monte agora era do Senhor e servia para um encontro do Senhor. E Deus chega a dizer, demarque limites. Se alguém passasse ou ousasse passar daquilo ali, ia acabar para ele. Então, será que a gente tem tido esse lugar? Será que a gente tem respeitado e separado um lugar para Deus, um lugar físico, onde a gente se entrega, onde a gente ouve, onde a gente ora, onde a gente lê? Então é de extrema importância que a gente tenha esse espaço. E isso vai crescendo de fora para dentro, À medida que eu faço isso de forma física, aumenta o meu entendimento de eu ser consagrado por dentro, de eu guardar meu coração, de eu guardar minha mente, de eu guardar alguns projetos que Deus confia. Por quê? À medida que eu reservo isso, eu estou dizendo, olha, só quem tem espaço, só quem tem poder para entrar nesse espaço é Deus. Então, que a gente também possa modelar essa atitude de Moisés, ok? E, do ponto de vista profético aqui, o que a gente pode ver que são elementos que anunciam a vinda do Cristo, Aquele versículo que eu li, o versículo 5 aqui, Deus falando para Moisés, olha, se você seguir à risca tudo que eu estou falando, eu vou pegar você como qual é a palavra que ele usa aqui? Algo particular, assim, ó. Minha propriedade peculiar. É aquela coisa assim, é diferente, é só meu. Essa coisa, ela tem um valor especial, sabe? A peculiaridade de algo. Então, esse ser especial, esse ser raro, esse ser único, denota semelhança com aquilo que é Cristo, Porque Deus está dizendo assim, eu sou dono de todas as coisas, mas esse meu filho, esse é meu filho amado. E isso é falado lá no batismo de Jesus, Então, assim, esse é meu filho amado. Essa maneira que Deus reconhece um diferente dos outros, porque todos são ou serão filhos, são criaturas, até reconhecer como pai. Mas uma vez reconhece Deus como pai, todos passam a ser filhos. Mas esse é meu filho amado. Esse é aquele que cumpre todas as coisas. Esse é aquele que diligentemente ouve todas as minhas palavras e as minhas orientações e segue à risca, sabe? Então, esse é peculiar, esse é único, esse é diferente. E Deus nos convida para que sejamos novos Cristos. Deus está dizendo, olha, se você fizer o que o meu filho preferido, o meu primeiro, o meu primogênito, que foi um dia unigênito, aquele que também sou eu, porque é Deus na figura do filho, se você fizer o que esse fez,
eu vou te chamar para isso, eu vou te colocar nesse lugar especial, que apesar de tudo ser meu, eu vou ter uma propriedade peculiar, eu vou ter um carinho especial, eu vou ter um relacionamento especial, se você se dispor a esse relacionamento, se você se dispuser, se você se condicionar ou se permitir ouvir e executar conforme orientado. Percebe? Então, essa percepção que a gente precisa ter foi exatamente o que Cristo fez. E cabe a nós, bem como aqui através da figura de Moisés, entender que isso sempre foi a maneira de Deus se relacionar. Se você quer uma atenção especial de Deus, ou uma presença diferente na sua vida, seja também um ouvinte diferente, esteja disponível para Deus de forma diferente. Quem abre essas portas são sempre nós mesmos. Então Deus está dizendo assim, olha, você pode ter livre acesso a Deus, tá? E aqui, Deus aqui, da mesma forma que Moisés representa o Cristo, Cristo vem para romper com a atividade de Moisés. E aí a gente volta para o conselho de Jetro. Repara, Moisés aqui funciona como um Cristo, quando a gente olha dessa linguagem aqui de Deus, né? Se você seguir diligentemente, eu vou te pegar para a propriedade particular, mesmo sendo dono de tudo. Propriedade peculiar. Mas se você realmente entender isso e executar isso, você faz menção ao Cristo. Contudo, se Cristo vem e Cristo quebra ou rompe com essa necessidade do posto. Porque o que acontece? O povo consultava Moisés como um sacerdote para poder ter o retorno de Deus ou o acesso a Deus. Quando Cristo vem, Cristo quebra essa barreira e permite que qualquer um vá direto a Deus, né? Não ficou mais santo dos santos, ficou um pai acessível agora. Então, quando qualquer um pode ir diante de Deus, a gente ainda vai ter líderes para o povo. Por isso que hoje a gente tem pastores, bispos, presbíteros e tantas outras funções, que são cargos nominais para gerir pessoas, basicamente. Mas essas pessoas que estão que são geridas ali em grupo para facilitar uma organização burocrática, jurídica, pronto, a própria justiça hoje, quando você vai julgar um caso, tem um júri de pequenas causas, né? Então, tem setores conforme a gravidade ou conforme quão intenso é determinado caso, quão complexo é determinado caso. Esse Moisés que representa o Cristo, quando o Cristo vem, Cristo de certa forma rompe com Moisés, porque ele está dizendo assim, olha, o véu está rasgado e agora vocês não precisam de um sacerdote para ir a Deus. Sendo Cristo o sumo sacerdote, eu, na figura de Cristo, eu passo a ser sacerdote do meu relacionamento com Deus. Mas para isso eu preciso ouvir ele diligentemente, bem como Moisés fez, apontando para o que o Cristo faria com perfeição. E eu, sendo cópia de Cristo, eu passo a exercer sacerdócio. Entende? E quanto mais eu estou disposto a Deus, mais ele vai me orientar ou levantar pessoas para que me oriente a delegar funções. Porque se eu preciso me dedicar mais tempo a Deus, a conversas com Deus e a intimidade com Deus, ele também vai querer que eu delegue pessoas para que eu possa gerir um número maior de pessoas. Porque quanto mais ouvinte, quanto mais disponível eu estiver para Deus, mais ele vai trazer pessoas para que eu trate. Porque quanto maior for o meu grau de intimidade, quanto maior for a minha percepção e obediência a Deus, à medida que eu elevo em conhecimento, maior é o grupo de pessoas que podem ser assistidas por quem tem esse grau de intimidade, esse grau de obediência. E quanto mais íntimo for o meu relacionamento com Deus, mais complexos são os casos que eu consigo julgar na presença de Deus. Por isso, mais pessoas serão atendidas e mais pessoas serão necessárias para que me ajude a liderar e administrar essas pessoas. Então, percebe quantas coisas a gente consegue extrair da palavra e o quanto tudo isso aponta para Cristo e o ser cristão
E o tanto que Moisés está fazendo de forma disruptiva, na época ele estava inovando com tudo isso, mas tudo isso está apontando para o que há de vir, que é o Cristo e a missão que Cristo vai deixar. E uma coisa muito importante que não pode deixar de ser dita, só para a gente concluir. Cristo falou, tudo isso que eu fiz e todas essas maravilhas, saibam que vocês podem e farão coisas ainda maiores do que essa. O tempo de ministério de Cristo foi 3 anos. Ele começou a exercer com 30, com 33 foi crucificado. Então, com 3 anos de execução, ele fez coisas inimagináveis. Imagine tudo que a gente pode fazer tendo mais tempo para executar o ministério e tendo ele como pioneiro. Ou seja, a gente não está inventando nem recriando a roda, a gente já sabe o caminho. Então, se a gente, bem como Cristo, e aqui sinalizado por Moisés, obedecer diligentemente ao Senhor, a gente vai estar num lugar especial, raro, que Deus separa para nós, de intimidade, de poder, de autoridade. Então, que a gente possa ter clareza sobre isso e que a gente possa se dispor ao Senhor. Na próxima lição, no próximo vídeo que a gente vai gravar, a gente vai estar estudando sobre os 10 mandamentos, que tem coisas preciosas. Eu não queria ter um vídeo dividindo a atenção, porque tem muita coisa para a gente explorar ali, e tem algumas coisas que parecem conflituosas para alguns, e a gente vai esclarecer isso da melhor forma possível e ver o quão delicioso é o estudo dessas minúcias da palavra. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, abençoe outras famílias, amigos, colegas que precisam e podem olhar para a Bíblia com outros olhos, entender o quão rico e poderoso é esse livro e o quão válido quão precioso se a gente puder estudar ele diariamente, aprender, ler, debruçar sobre isso, orar sobre o que foi lido e aumentar em compreensão, aumentar o nosso entendimento da palavra. Deus abençoe o seu dia. Até a próxima.